Aí tem uma coisa, né? Os caras assim, pra tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa, né? Aí o cara diz assim, Deus não existe, né? Aí, tá, mas então quem causou o mundo? Né? Quem é a causa da evolução? Se o cara diz que tem, a evolução teve que ter uma causa, então quem causou a evolução? Né? Aí o cara, não, mas surgiu... Aí ele diz que a evolução não é aleatório nem espontâneo, pô. Então ela própria se causou, se ela própria se causou, então foi espontâneo, pô. Deus não existe, então foi espontâneo. Aí os caras pegaram e falaram, não, mas a gente não quer aqui provar que Deus não existe. Então, cara, tu quer fazer o que então, cara, com essa teoria ridícula aí da evolução? Então, vamos dizer assim, o mundo se autocausou, né? Deus não existe, então o mundo se autocausou, o universo se autocausou. Toda a criação que existe se autocausou, foi a causa de si mesma. E aonde que o cara viu uma causa se causando? Sendo a causa de si mesma. O computador não é a causa de si mesmo. Alguém foi lá e montou o computador, construiu o computador. O computador não poderia se montar de jeito nenhum. Uma construção de uma casa também não poderia se montar de jeito nenhum. Aí o ser humano também não poderia se autocriar de maneira nenhuma. Que homem nenhum até hoje não consegue se autocriar, não consegue se autogerar. E aí como é que fica? Aí vai dizer, não, mas isso foi há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos lá atrás, não visto. Poxa, se não foi não visto, então poderia ser totalmente diferente do que ele acha, do que ele pensa. Tem várias maneiras de argumentar com esses ateus, bicho. Aí quando eles estão perdendo um argumento, eles ficam putos, cara. Eles ficam putos por causa que eles querem ganhar no grito, entendeu? Eles querem ganhar no grito, né? Porque na evidência e na prova ele não ganha. Na evidência não tem evidência de que o ser humano pode se autocriar, pode se autogerar. Se Deus não existe, então o ser humano se autogerou. E alguém se gera. E por que só o primeiro se autogerou e o agora não consegue se autogerar? Cadê a evolução? Se o primeiro se autogerou e o agora não consegue se autogerar, então o homem regrediu, pô. O primeiro conseguiu se autogerar, se criou sozinho, né? E o de agora não consegue se autogerar. E aí, como é que fica? Como o primeiro... Cadê a mãe e o pai do primeiro ser humano? Cadê? Se o primeiro ser humano... Se tudo precisa de um pai e uma mãe, aí o cara vai perguntar, cadê a mãe e o pai de Deus? Olha aí, né? Como é que ele é? Cadê a mãe e o pai de Deus? E cadê a mãe e o pai do primeiro ser humano? Cadê? Como é que aconteceu isso aí? Aí não, mas foi um processo de bilhões e bilhões. Então Deus foi um processo de bilhões e bilhões e bilhões também, pô. Ah, tá, mas e aí? E o primeiro ser humano não teve pai e mãe, não? Aí vai dizer, não, mas foi coisa da evolução. Então Deus foi coisa da evolução também? Qual é o problema? Aí ele fala assim, não, mas assim, foi bilhões e bilhões, tá, bilhões e bilhões de anos, não visto, não provado, poderia ser de outra forma. Cara, quando eu apresentei esse argumento lá, o cara ficou puto comigo, entendeu? Ele não tinha mais argumento, não, mas a gente não quer provar não, então tu tá querendo provar o quê, cara? Tá mentira? Aí ele, não, mas não, pra mim não tem argumento não, ateu comigo não tem argumento nenhum não, bicho. Sempre vai ter, eu sempre contra-ataco de outro jeito e ele se lasca. Sempre é assim, pô. E o cristão, ele deveria ter essa mesma base, entendeu? Pra argumentar com o ateu. O cristão, se o cara usar alguma coisa, ele vai lá pra Bíblia. Ele não sabe argumentar, você vai lá pra Bíblia, só usa a Bíblia, Bíblia, toda hora é Bíblia. Nem todo tempo é Bíblia, pô. Dá várias maneiras pro cara argumentar isso daí, bicho. Essa da Bíblia que você falou, infelizmente é verdade, porque não adianta a gente falar da Bíblia com quem não respeita a Bíblia, não é verdade? Que nem eu ouvi num trecho aqui de um youtuber conhecido, um cara que eu respeito muito, falou que eu era um bom, e eu mudei, isso o cara falando, né? Mas por quê? Por que ele mudou? Porque ele refletiu sobre o que o cara disse, porque ele respeitava o cara, né? O cara chegou pra ele e falou, ó, você é um bosta. E ele refletiu sobre aquilo e mudou, porque ele respeitava o cara. Não é a gente falar da Bíblia pra quem não respeita a Bíblia. Entendeu? Então isso é uma verdade. Então a gente tem que vencer eles na lógica mesmo, porque a lógica deles é muito fraca, né? Essas simples perguntinhas aí que dá um bom vídeo, né? Um vídeo assim, rápido, né? Só pra gente fazer um desafio pequeno pra eles. Até porque de lógica mesmo, o ateísmo não tem nada, né? E
que agora o negócio agora diz que a evidência agora que eles têm é o seguinte, que parece que é um peixe ou uma baleia, uma coisa assim. Tinha perna, tinha braço, tinha... Beleza, conseguia andar. Aí a moleque falou que era a prova da evolução. Pô, se por exemplo a baleia ou o peixe, sei lá, tinha perna ou tinha mão, sei lá, tinha uma função, podia andar e agora não pode mais, então ela não evoluiu, ela regrediu, pô. Né? É o mesmo que o ser humano parar de andar ou perder os dois braços, duas pernas. Aí ele perdeu uma função, então ele regrediu, pô, ele é um cotoco, né? Então isso daí dá pra ver que é uma manipulação já na mente do cara, entendeu? Já na escola, na faculdade, porque o cara aprendeu que tudo é evolução, pô, né? Se o cara perder um braço, é evolução. Se o cara ganhar mais os 2 braços ou 4 braços, é evolução também. Se ele perder tudo, também é evolução. Então isso é loucura, pô. Entendeu? Isso não pode ser evolução. Isso aí é uma loucura dogmática, né? Uma doutrina mesmo, né? Não tem condição disso. O cara perder a baleia ou foi o peixe que ela falou lá, moleque, ela não tô nem lembrada. Ela falou que é evolução também, é prova de evolução. Já pensou um negócio desse? Eu tava num grupo que o nome do cara era lá, e disse que trabalhava com isso daí, que fazia faculdade e tudo mais, beleza. Aí eu fiz a seguinte pergunta pra ele. Ele disse que trabalhava no laboratório, né? Aí eu falei, mano, o ancestral comum do homem entre o macaco não foi pro laboratório, cara, fazer observação e exame e teste, né? Nem o macaco virando gente não passou pro laboratório, nem o macaco humano, cara. Então qual é a prova observável, testada e examinada? O cara ficou puto comigo. Disse que eu era burro, que eu era um analfabeto, que eu tava ultrapassado. Aí só porque eu escrevi um negócio errado, o cara disse que eu era analfabeto, cara. Mas ele também tava escrevendo errado, pô. Entendeu? Eu era um analfabeto burro, entendeu? E ele ficou só nisso, que eu era analfabeto, que eu era burro, que eu não sabia o que eu tava falando. Não, cara, eu tava falando do assunto, o cara tava me humilhando lá, tentando me humilhar. Então, o segredo é o seguinte, cara. Não adianta eu debater com esses caras, porque sempre eles vão querer estar certo e estar errado. O cara passou mal lá, entendeu? Ele passou mal lá, bicho. Todo mundo viu que ele passou mal lá. O jeito como ele tava falando já não era de uma pessoa que tava normal, com saúde, entendeu? Isso aí é tipo assim, é uma coisa que o camarada pode estar até errado. Eu mostrei um monte de coisa errada lá e ele disse que quem estava errado era eu, entendeu? E não prova sequência nenhuma aqueles ossos de macaco morto, entendeu? Não prova nada ali, entendeu? Não prova nada, só prova que o macaco sempre foi macaco, nunca vai deixar de ser macaco, entendeu? Até a própria frase do Darwin que diz que não é o mais inteligente, não é o mais forte, mas é aquele que consegue sobreviver às mudanças. Até isso tá errado, pô, por causa que se o macaco não era inteligente e não era forte e nem conseguiu sobreviver à mudança, então ele nunca existiu, bicho. Isso nunca existiu, tu tá entendendo? Então nunca teve evolução de macaco pra mudança pra ser humano, nunca existiu isso aí.